Ô, Ricardo, deixa eu pegar um gancho que você trouxe, que eu acho bem relevante. Então, a gente realmente está num cenário de taxas de juros historicamente, né, impensáveis, assim, de baixo. Então, estamos tendo, de fato, uma migração, mais de 2 milhões de CPFs de pessoas, né, novos ali na B3. Então, a gente está tendo, de fato, uma aproximação muito grande dos investidores pessoas físicas com o mundo da B3, né? E junto com esse pessoal, vai também aquele pessoal que se interessa por ESG, que se interessa por sustentabilidade, que quer colocar o seu dinheiro de maneira alinhada aos seus valores, sejam esses valores quais forem, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Mas também vem uma preocupação que vai junto, que é greenwashing, né? Que é assim, bom, mas então como é que eu sei onde eu vou colocar o meu dinheiro, né? Se eu estou de fato colocando numa empresa assim, assado, que então tem isso, ou tem aquilo associado a valores da sustentabilidade e tal. Mas junto também tem que andar preocupação com risco e retorno, né? Então, junto, você também, como investidor, tem que saber qual é o seu perfil de investidor, né? Se você está no curto prazo, no longo prazo, enfim, isso também tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. E aí a gente cai nesse pool aí de possibilidades, né? Onde eu posso, por exemplo, investir o meu dinheiro num ETF de easy, onde eu posso investir, de repente, vamos imaginar que surja aí um ETF de green bonds, mas aí a gente está falando de título de dívida privada, já tem um perfil de risco, né, diferente, né, de título governamental, enfim, as pessoas também têm que saber um pouco dessa diferença. E aí o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: supom as pessoas que estão chegando agora nesse mercado, né, que estão saindo do dinheiro ali mais protegido, né, com as taxas de juros mais altas, estão chegando no mercado de capitais agora e têm a preocupação com a sustentabilidade. O que elas devem prestar atenção na hora de tomar a decisão dos seus investimentos? O que elas devem observar, né, na hora de escolher investimentos associados à sustentabilidade, de tal maneira que elas possam colocar o dinheirinho delas em coisas alinhadas a esses valores da sustentabilidade, mas ao mesmo tempo tomando cuidado com greenwashing, com transparência, enfim, com várias dessas coisas aqui. O que vocês poderiam dar de recomendações, de pontos de atenção? Então, você quer começar, Ricardo? Posso? Aí você complementa, Kira. Um tempo atrás, até fiz, só de curiosidade, eu fiz um post justamente tentando provocar aí a Bolsa e tal, falando justamente, pedindo, olha, um rating ou alguma classificação quanto a ESG dentro da categorização das ações das empresas. Assim como a gente tem hoje novo mercado, nível 1, nível 2, que já ajuda, que é uma parte lá do G, não vou dizer o total, mas é uma parte ali do G, do ESG, da governança, mas eu acho que isso pode ser ampliado. Então, primeira coisa nessa preocupação, ratings de ESG, eu dei até uma pesquisada, tem vários por aí, sinceramente, até eu fico meio confuso com eles, até o Aron pode falar mais sobre isso. Mas eu, pessoalmente, quando quero procurar uma empresa que esteja mais alinhada com isso, eu vou procurar justamente num índice. Então, alguém fez esse trabalho. Então, as empresas estão, por exemplo, no índice ou no ICO2, ou no IGC, elas foram escrutinadas, elas foram ali, alguém olhou, analisou essas empresas, separou, passou um formulário, discutiu e aí se colocou essa empresa. Então, para evitar o greenwashing, porque esse é um grande risco que a gente tem, essa é uma grande preocupação, inclusive minha, quer dizer, como separar justamente o joio do trigo. Eu vou, como não tem ainda um índice ou uma classificação da B3 que diga, olha, essa aqui é nível sei lá, nível A de ESG, nível B de ESG e tal, eu vou olhar na carteira do ISE e ali, pelo menos, vira para mim uma referência. Ou, por exemplo, no ICO2, dependendo do caso. Eu acho que justamente B3, CVM, outras também devem ter essa preocupação para facilitar para o investidor. Até porque, é o que você falou, mais de 2 milhões de CPFs entraram aí na Bolsa. Eu acho uma boa parte já está acompanhando toda essa questão ambiental que a gente está passando no país, a preocupação com isso, o impacto que isso vai
causando a nossa economia agora. Não. E com isso, a gente precisa ter alguma referência. Tá ok? Então, Espero que surja aí. Diga, Aron. então, mas na linha do que você está dizendo, né? Pegando pelo fim, pelo seu último ponto, nessa reforma que está sendo feita agora no ISE, exatamente a ideia vai ser publicar um score das empresas que vai exatamente permitir você ordenar e fazer comparações, assim, não só se está na carteira ou não está na carteira, mas em cima de um scoring. E agora, fazer esse scoring é um desafio gigante, né? Não é uma coisa assim trivial e que está sendo feita pensando exatamente na maturidade que hoje tem o mercado para assim, entender a dificuldade que é você fazer um score como esse e saber que ele tem as suas limitações, mas pelo menos ele é um passo mais claro nessa direção, né? Agora, o que é importante? Como você falou, a questão, por exemplo, dos rates que a gente tem por aí, né? Então, muitas vezes uma empresa performa muito bem na Sustainalytics e ela vai muito mal na MSCI ou vice-versa, né? Ou na Visual Iris ela está de um outro jeito. E tem estudos já feitos que mostram muita incompatibilidade, né? Assim, não é que assim, diferenças de 10%, 15% para cá ou para lá. Às vezes, assim, a empresa é muito boa num e muito ruim no outro, mesmo, né? Isso não só no Brasil, isso olhando no mundo todo. Por que isso acontece, né? Porque não existe uma métrica definida dos fatores que compõem um desempenho ESG, né? Você tem tentativas que nem acho que a mais recente, mais voltada para o investidor é a SASB, né? Que desenvolveu toda uma metodologia, uma métrica, mas ainda assim ela tem um viés muito próprio, né? Se você mergulhar ali dentro para ver isso, como cada coisa está sendo considerada, você vai perceber que tem coisas ali que às vezes não fariam muito sentido num ponto de vista brasileiro, seja porque ela foi desenvolvida numa realidade americana, a metodologia dos Estados Unidos, norte-americana, seja porque ela tem ali um conceito, né, de materialidade, do que importa para cada setor, para cada tipo de empresa, que pode ser diferente daquele que a gente considera, né? Então, também esse viés na seleção e na construção da ferramenta, ele é muito relevante. Uma coisa que eu descobri trabalhando com isso, mexendo com isso, é que, na verdade, pouquíssima gente se interessa em entender isso, né? Porque é complicado. Então, acho que, assim, como tudo no mundo, né? As pessoas estão procurando aquilo que elas se sentem mais confortáveis e que dá menos trabalho. Então, às vezes, uma boa marca, com credibilidade do ponto de vista de fornecimento de índices, colocando ali, olha, nossa metodologia deu X, as pessoas não vão nem olhar o que está por trás da metodologia, elas vão comprar pela marca de quem está colocando. O que é humano, vamos dizer assim, mas às vezes é uma pena porque ela abre muita margem para greenwashing ou para metodologias que podem ser pouco consistentes ou pouco aderentes com aquilo que você quer. Então, só para responder a pergunta da Annelise, assim, quer dizer, o que seria a recomendação para alguém que está chegando nesse mercado agora e não quer ser vítima de um greenwashing, né? Acho que primeiro tem que estar alerta de que sim, tem muito greenwashing, né? Especialmente com esse hype do ESG. A gente hoje vê assim qualquer coisinha que quem está oferecendo o produto possa chamar de ESG, ela vai lá botar um carimbão, né? Isso aqui é ESG. Ah, por quê? Porque a gente pegou empresas que publicam relatório de sustentabilidade. Isso é pouco. Ok, tem um temperinho de ESG. Então, eu acho que assim, a camada da tinta verde tem que ser pelo menos uma camada grossinha, né? Não adianta só passar um vernizinho ali, né, com uma pitadinha de ESG para colocar o carimbo. Na verdade, vamos olhar, né, o que tem ali por trás nessa forma. Então, eu, se fosse recomendar isso, diria para a pessoa realmente fazer aquele trabalho que é chato, mas de não olhar só a marca de quem está oferecendo, a credibilidade que oferece, mas querer entender a metodologia, assim, como foi selecionado, qual é o fator ESG que tem ali, né? E assim, se a gente vai ler o prospectos, vai ler as apresentações, a gente vê que isso é muito, muito frágil, né? Muito, muito frágil na maior parte
dos casos. Isso que você está falando, né, sobre greenwashing, e realmente algumas camadas serem muito finas, né? Me lembra o meu avô que tinha um ditado que fala, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Quer dizer, ser uma empresa com compromisso com sustentabilidade, com planos efetivos, uma estratégia que de fato é implementada lá na ponta, é um trabalho árduo, né? E aí depois você pode ir ao público, pode ir ao mercado e dizer, olha, eu tenho essa estratégia, mas você andou um longo caminho até chegar lá, né? Não adianta pular toda essa etapa, chegar lá e dizer, olha, eu fiz aqui uma ação, não sei aonde, não sei quando, né? Mas eu queria pegar esse ponto que você falou dos São provedores duas coisas. Só um comentário curto. Assim, esse greenwashing ele pode estar em dois lugares, né? Ele pode ter a questão da empresa que fez uma ação muito superficial, pontual, isso que você falou agora, mas você também tem a questão do agente financeiro que está formatando o produto e que está colocando o brand ESG nele. Então, assim, você tem dois lugares aí para você estar ligado com o greenwashing. Eu acho que é um... Então, eu queria fazer dois comentários em cima desse seu ponto. O primeiro, já pegando esse último, né? É que quando talvez eu esteja sendo aqui um pouco naive, né? Um pouco inocente, mas eu acredito realmente que quando um mercado coloca um selo, né, de green ou sustentável ou ESG em alguma coisa que não é, e o próprio mercado reconhece isso, né? Que o mercado é vivo. A punição que vem do próprio mercado muitas vezes é tão contundente que ele mesmo ali se autorregula, né? Então, acho que tem um efeito do próprio mercado. Os investidores, eles conseguem entender de energia nuclear, né? De avião, quer dizer, eles têm uma sofisticação na análise. Estou falando aqui, obviamente, dos investidores qualificados, dos investidores institucionais, enfim, mas tem uma sofisticação aí e o próprio mercado acaba penalizando aqueles que, e a gente tem alguns casos recentes, né? Mostrando que o próprio mercado pode penalizar esse movimento. Agora, o segundo ponto que eu queria comentar é essa questão dos provedores do serviço de rating. Tem um estudo feito pelo MIT que comparou 6 provedores, 6 dos grandes do rating ESG, né? E a correlação entre eles, a correlação média entre essas análises ESG é de 0,54, que é baixa. É exatamente o que você estava dizendo, é baixa. Sim. Quando a gente vai para a correlação de crédito, é 0,99, é muito próxima de 1. Por quê? Porque são critérios objetivos. Todo mundo sabe calcular rentabilidade, todo mundo sabe calcular endividamento, não tem muito, né? Assim, é número. Agora, a ESG não, é um pouco o que você estava dizendo. O que você está considerando, onde que você pegou a informação, o que é material. Eu posso olhar uma empresa e achar que determinados elementos são materiais, você pode olhar e achar que outros elementos são materiais. A gente pode até ter os mesmos elementos que a gente considera, os mesmos fatores que a gente considera materiais, mas a gente atribui pesos diferentes. Né? Então, tudo isso vai impactar na análise, né? Na análise do rating ESG dessas diversas organizações. Né? Então, esse sim é um ponto de preocupação que eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, na hora que você vai consumir essa informação, você como consumidor dessa informação, é preciso que você olhe e tente entender um pouco qual foi o método usado e se aquele método está adequado com o que você acredita que é importante. Quer dizer, ainda tem esse outro filtro, né? O que é importante para você, né? Então, mudança do clima é importante. Então, dá uma olhada lá se mudança do clima foi um critério considerado, por exemplo, né? E aí isso atribui uma camada adicional de complexidade, né? Só um comentário rápido, eu já te passo, Ricardo, só uma coisa rápida em cima disso. Outro dia eu estava num debate sobre investimento de impacto, né? O Impact Investing, que é parente disso que a gente está falando, né? Tá próximo dessa área. E uma das coisas que está se discutindo agora, em um paralelo que foi feito pelo Sir Ronald Cohen, né, que é meio que o papa internacional aí do investimento de impacto, ele estava dizendo o seguinte, lembrando que os padrões de contabilidade geralmente aceitos, que hoje a gente tem como dado, eles não existiam, por exemplo, lá nos anos 20 do século 20, né, antes da crise de 29, e uma das razões do crash foi exatamente a ausência de critérios comumente aceitos sobre o que é uma empresa saudável financeiramente e uma empresa rentável. Depois do crash, se criaram padrões contábeis padronizados e se evoluiu ao longo de décadas para chegar nisso que você falou agora, em que você encontra uma correlação muito próxima, porque você tem uma certa padronização e você conseguiu identificar e acertar as métricas. No mundo do ESG está acontecendo isso agora. A gente está vivendo exatamente a pré-história
né, dos padrões geralmente aceitos, num tema que ele talvez seja mais complexo do que o tema financeiro, porque são mais variáveis, variáveis mais difíceis de medir, mas o fato é que a gente realmente vive uma pré-história em que o conceito de um e de outro é muito variável. Então, isso acho que preocupa quem está chegando perto, porque você vai ter que achar a sua própria verdade no meio dessas várias ofertas. Isso é muito desafiante. A boa notícia é de que a gente está andando no rumo de alguma padronização. Que padronização vai ser essa? E quanto ela vai ser aderente, de fato, às ideias de sustentabilidade, né? E aí pensando em sustentabilidade na sua grande complexidade sistêmica e pensando em nível de planeta, é uma outra discussão que a gente pode fazer numa outra ocasião aqui que tem assunto. Desculpa, Ricardo. Nada, aliás, quero complementar, então, inclusive essa última parte. E toda a padronização contábil, vamos entender, ela ainda está rolando. Agora, em 2019, saiu uma nova norma, o IFRS 16, que mudou a contabilização do arrendamento mercantil, do leasing, que é uma coisa que já se faz há séculos. E mudou os resultados de tudo que é empresa, principalmente aquelas que fazem leasing. Tem até uma piada que eu já ouvi até de banqueiro falando em palestra, que é assim, olha, me acha um avião dentro de um balanço de uma companhia aérea. Agora vai achar. Mas nós estamos falando agora no balanço de 2019, publicado em 2020. Então, assim, todo esse trabalho dos índices, do rate, da padronização, no caso do ESG, tem que começar. E, assim, não tem medo de errar. Pega, começa, vamos aprimorando. Isso é uma coisa, Aron, não fica preocupado, mas talvez vai ser daqui a 100 anos que vai ficar pronto e tal. Mas tem que começar, tem que fazer, tem alguma referência. E uma coisa, vou contar uma experiência que eu tive justamente procurando os ratings. Eu entrei lá no terminal da Bloomberg e comecei a pegar os ratings das empresas. E aí, das empresas que eu considerava mais, vamos dizer, as mais ESG até as menos ESG. E para minha curiosidade, para minha assim, surpresa, todo mundo tinha praticamente rating 60, um número assim, perto disso. Aí eu falei, peraí, mas como que eu diferencio justamente isso? Aí, viu, Anne, é o negócio da correlação baixa. Aí eu comecei a entrar em detalhes, até o que o Aron comentou, assim, o que acontece? Algumas são boas no E, mas são ruins no G. Outras são boas no S, mas são ruins no G. Outras são ao contrário. E aí vai ponderado, na média acaba todo mundo com o mesmo valor. Então é justamente isso. Tem que entrar no detalhe, tem que conhecer mais a metodologia. Para o investidor comum, isso é muito complicado. Então, para o investidor comum, o caminho é aquela coisa: criar índices diferentes, criar referências diferentes que ele tem para onde olhar. Então, ele fala, qual que é do E? Tá bom, qual que é o E triplo A? Vai ficar uma loucura de letrinha isso daí, né? Mas Pô, mas essa tua ideia é boa, Ricardo. Essa ideia é muito boa. Em vez de fazer um bundle, né? Do E e do S e do G, realmente separar por fatores, né? O problema que a gente vê no caso do ESG é o seguinte, falando assim, voltando à minha raiz de professor de finanças, a dificuldade de pôr o ESG no mercado, vamos dizer, em modelos para finanças, é que, por exemplo, o ESG é específico das empresas. Então, é aquela coisa, tem empresa que não tem esse problema de clima, tá certo? Então, ela pode ficar num bunker ou pode ficar todo mundo trabalhando no home office e tal. Então, não vai. O cara pode estar trabalhando no Alasca que está beleza. Então, para algumas, isso não quer dizer absolutamente nada. Não são impactadas por isso. Então, assim, você não consegue desenhar modelos de mercado como a gente encontra por aí. No caso, o famoso CAPM, que nunca ouviu falar, dá uma pesquisada depois e tal, mas assim, o CAPM é um modelo de mercado. Então, por que todo mundo gosta do CAPM? Porque todo mundo pode usar. Então, beleza, impacta todo mundo do mesmo jeito. Agora, quando você vai para o mundo do crédito, aí não, o crédito é uma coisa específica.
Então, construir modelos para ESG é alguma coisa, tem que se caminhar muito mais para o caminho para o lado do crédito. Por isso até é muito boa até a comparação que a Anne fez ali com as correlações do crédito também. Porque é esse o caminho da modelagem. Então, é alguma coisa muito específica, como você mesmo falou. Agora, só para uma coisa que... Eu sou muito cético e incrédulo. Então, Anne, eu adoro o mercado financeiro, mas, infelizmente, eu vejo, mesmo nessa época, algumas instituições financeiras que foram pioneiras no ESG, falam de ESG, divulgam aos quatro ventos o departamento, a área de ESG que criou, e aí empresta dinheiro, distribui debênture de mina de carvão, de quem vai distribuir energia, vai produzir energia a partir de carvão. Esse caso ficou Tá. bem controverso, controverso, né? É verdade. Exatamente. Você tem razão. Não, mas aí Tem você razão. me desculpa. Mas não está carimbado de ESG, pelo menos assim, essa emissão Não, em mas particular, ela não está carimbada, né? Mas eu sei o que você está dizendo. Pô, se eu sou uma mas instituição tem outras que que estou distribuíram. comprometida, né? Então, o Então, problema é aí que você vai ver, de outras... repente, junto com isso, você põe lá um pouco de energia renovável, põe umas eólicas e põe um carimbo ESG, Não é? porque contém Exatamente. eólica. Mas também É. contém carvão, é bom, mas Mas contém só um eólica também. pouquinho. Mas só um Sendo pouquinho. que... Não, eu super concordo com vocês, eu tô tirando sarro. Não, tá Não, certo. tanto que assim, a empresa que emitiu essas debêntures de energia à base de carvão aqui no Brasil, ela é francesa, e lá na França elas estão reduzindo isso. Então, isso é meta do governo francês, que o governo... Eu fui ler os relatórios, depois dessa missão eu fui atrás dos relatórios do governo francês sobre o uso de energia, e eles se orgulham de ter reduzido, nos últimos anos, que esse agora é o período, mais de 27% da energia à base de carvão. Mas aqui, e assim, bancos e instituições financeiras pegaram e distribuíram esse produto. Aí é aquela coisa do comportamento do mercado. O mercado tem que parar um pouco e falar o seguinte: olha, isso daqui eu não vou distribuir. Vou perder dinheiro com isso? Vou. Tá certo? Então, é E uma mais, pergunta honesta que eu vou te fazer, Ricardo, uma pergunta vai. honesta mesmo, intelectualmente honesta. Você acha que é papel do distribuidor, do prestador de serviço, nesse caso, brecar uma emissão desse tipo? Dizer, eu não vou fazer? Totalmente. Assim, como ele tem que chegar e vou falar assim: ó, não vou vender drogas. Tá certo? Eu acho que todo mundo tem... Todos nós temos nossos valores éticos, morais. Às vezes a gente já sabe isso. Conforme a gente vai ficando velho, a gente vai enxergando melhor isso daí. Dada a experiência, a gente vai dando nome para esses valores. Quando a gente é mais jovem, a gente tem isso daí, mas não lembra, não sabe dar nomes para isso. Mas a gente vai herdando isso, vai adquirindo. O mercado tem que fazer isso daí. Ele tem que... Assim como o mercado comprou a ideia da ideia de novo, por exemplo, do novo mercado, dos níveis diferenciados de governança, até porque a demanda dos investidores. E o mercado muitas vezes não percebe isso. Quer dizer, puxa, é o que você falou, ó, eu queimei meu nome por causa disso. Agora eu vou ligar para um investidor lá no exterior, que é um cara mais inteligente no sentido que ele já está mais avançado em toda a temática ESG, e aí ele vai chegar e falar assim: peraí, não, de você eu não compro, porque você emitiu, você distribuiu aquilo. Ah, mas não fui eu que emiti. Não interessa, você distribuiu, você tinha que dizer não. É a analogia da coisa da cadeia de valor. Você tem uma responsabilidade compartilhada ao longo da cadeia. Assim, Exatamente. quem produz, quem distribui, quem vende, quer dizer, acho que isso faz parte do processo. Lógico que, do ponto de vista legal, você não pode impedir. Agora, moralmente, se você, como instituição financeira, vai querer se colocar como um champion da sustentabilidade, você tem que ter consistência, que é a coisa que o Ricardo falou. Então, se você diz que você é uma empresa moral, você não vai sair vendendo drogas, vendendo uma outra coisa X que não foi eu que fabriquei. Sim, mas você vendeu, né? Você ofereceu e você emprestou a tua credibilidade para isso. Acho que vai nessa direção, né? Da empresa querer.
Eu acho que o que a gente isso? está dizendo, assim, o que a gente está conversando é exatamente nessa linha. Quer dizer, se você se posiciona como uma instituição que tem este valor e faz propaganda e diz assim, olha, eu sou uma instituição financeira que levo, né, sustentabilidade a sério e tenho aqui um departamento de sustentabilidade, tal, tal, tal. Então, isso tem que ir até o fim do processo, inclusive, muitas vezes, dizer não para um cliente. Falar, olha, este tipo de negócio não está alinhado à minha estratégia, e a minha estratégia é essa, né? Agora, podem ter outras instituições financeiras que não abraçaram esse tema, não estão fazendo propaganda de sustentabilidade, e falam, o negócio é o seguinte, bateu na minha porta, é um produto legalizado que tem gente querendo comprar, os sim stocks, né, Ricardo? Quer dizer, pode ser pornografia, pode ser carvão, pode ser o que for, pode ser bebida, né? Enfim, desde que seja um produto legalizado que a sociedade permite, eu não tenho esse compromisso formal, eu não fico aqui dizendo que eu tenho, eu vou lá e oferecer serviço. Então, o que a gente está dizendo é muito mais de um posicionamento estratégico, publicamente adotado, e de você ser consistente com esse posicionamento estratégico, né? E é aquela coisa, não basta você ter ali o seu departamento, sua área de ESG. Se você vai embarcar nessa, então, beleza, vai ter que ser a organização como um todo, para evitar isso. Senão você põe abaixo justamente todo o esforço de falar assim, não, eu quero ser uma organização moderna, já pensando para frente, vou abraçar a temática, mas aí tem que ser todo mundo, não pode ser ficar naquele departamento, tem que ser alguma coisa que a organização como um todo vista a camisa. Eu não tenho ilusão, a gente vai ter, assim como tem, e vai ter no futuro, empresas que não dão a mínima para o ESG. Beleza, tem espaço para todo mundo. O futuro vai dizer quem vai sobreviver ou não, quem está certo, quem está errado, como já fez a história várias vezes. E vai continuar fazendo. O que a gente já está vendo, inclusive, de transformação aqui no nosso mundo, tal, quem já viveu aqui 20, 30, 40 anos ou mais, viu como que era o mundo alguns anos atrás, umas décadas atrás, e está vendo o que é hoje. Então, nessa época do ano, por exemplo, a gente está passando frio, quando não era para passar frio. Então, assim, vai ter os dois lados? Vai, maravilha, não precisamos travar guerra. O mundo, o futuro vai dizer. Agora, quem entrar na temática tem que entrar sério, tá ok? Não vem fazer, senão está fazendo o greenwashing. E é o que a gente está percebendo aí. Algumas vão ter que se reposicionar ou repensar o que vão fazer Você com a temática. estava comentando da Todo dificuldade mundo quer surfar a onda, né? Assim, apareceu a onda, tá aí, todo mundo, não interessa que chegou agora, só não quer ficar atrás. Isso, no fim, o mercado até se depura, como você falou, Nelise, assim, né, as grandes falhas acabam sendo percebidas e vão sendo depuradas, mas nesse meio tempo você pode ter tanto quem investiu achando que estava fazendo uma coisa e está fazendo outra, quanto você passar desinformação para o mercado, que é muito ruim. Não, é verdade. Eu estava aqui até pensando, o Ricardo falou da dificuldade que às vezes essas instituições podem ter em acessar o seu pool de investidores lá fora, né? Mas também, eventualmente, outros clientes, outras empresas emissoras, né, podem pensar, não, eu não quero esse underwriter, porque ele está aí associado a algumas coisas que não são legais, eu vou pegar aqui esse outro que está mais consistente com o compromisso dele, né? Então, realmente pode ter um efeito cascata aí, até de você começar a perder negócios em função disso, né? Não dá para abraçar... O problema da sustentabilidade é esse, não dá para você abraçar dois santos. Ou você escolhe ou é Deus ou é o demônio, não dá para ter os dois, né? Olha, terças e quintas eu fico aqui com o demônio, segunda, quarta e sexta eu fico com os santos. Não dá, né? É um tema que envolve compromissos muito sérios, né? Não, e acho que a ideia é você ter de novo, né? Você ter um posicionamento estratégico, você ter uma tese que diz assim, por que isso é melhor, né? E não é uma coisa de, assim, santos e demônios, eu acho, assim, porque não é uma coisa do bem e do mal, mas é uma coisa de consistência. Assim, quer dizer, se você acredita que esse caminho é um caminho que ele tem razão de ser, que ele, né, é vantajoso no longo prazo, então não é o bom mocismo, simplesmente, é a consistência. Então, você quer ser consistente, né, entendido como consistente, então vamos fazer isso
no pacote, né? Quer dizer, assim, tem alegria e na tristeza. Sim. Eu tava brincando, hein, com o Santo Demônio. Você sabe que eu gosto Eu de abraçar uns sei. demônios, você sabe. Você sabe que eu gosto de abraçar uns demônios aqui. Eu não tenho essa, mas você tem razão. Tanto de demônios é uma questão de ponto de vista. É verdade, é verdade.